Bom dia! Achou? Achei você! Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu só colocar aqui o... Licença, deixa eu só pôr o meu fone de ouvido aqui. Tá, joia. Meu som tá legal? Tá dando pra ouvir bem? Coloco o fone também. Tá dando pra me ouvir bem? Tá sim. Tá conseguindo me ouvir legal? Também tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Deixa eu só travar aqui. Que bom que você está aqui. Ah lá, já recebi um sinalzinho de ok. Deixa eu só... Gente, que privilégio, né? Ser convidada para um momento como esse, para compartilhar, falar de Jesus. Privilégio é nosso, Aline, de receber você aqui, dessa terra quente. Nossa, já tá um calor aqui. Quem não conhece Araçatuba, a gente chama ali de Araçafogo, né? Eu já morei alguns anos ali. Gente do céu, é muito quente. Pensa numa cidade quente, aí você você multiplica Mais um pouquinho ainda. mais um pouquinho e ainda assim você não vai chegar no grau de temperatura que é Araçatuba. É demais. Mas é uma cidade de gente boa, de povos legais, e eu estou feliz. E que bom que vocês também estão aí. Me chamo Érica, para quem não conhece. A nossa desafiada de hoje é a Aline Gandolfo, essa mulher que tem muitas experiências para compartilhar conosco nesse dia. E você está em mais um café terapêutico, isso mesmo. Aqui nós contamos experiências, né, de pessoas que superaram momentos difíceis da vida. E com certeza, sempre quando tem alguém que nos assiste, Aline, sempre tem alguém que se identifica com a história, que está passando, às vezes, pelo mesmo momento que as desafiadas vêm e nos conta, e se identifica e fala, fui abençoada com a palavra que foi trazida no dia de hoje, me alcançou, eu precisava de ouvir isso. Eu tenho certeza que hoje não será diferente. E eu quero que a Aline conte para nós. Quem é a Aline? Se apresente aí, Aline. Ai, gente. Para os nossos convidados, a live vai ficar um tempo gravada também. Se apresente para a gente. Quem é a Aline? Quantos anos ela tem? E nos conte a sua história de superação também, que a gente está doido para ouvir. Eu aqui do outro lado e o pessoal que está nos assistindo, com certeza. Vamos lá. Gente, é a primeira live que eu faço assim, falando, né, de algo pessoal, de experiências com Deus. Então, eu tô bem nervosa, quase não dormi. Mas tô feliz, né, por essa oportunidade, porque sempre falava para o Senhor, meu Deus, eu quero contar, né, ter essa chance de poder contar tantas coisas que eu já vivi. Meu nome é Aline, para quem ainda não me conhece, né, acho que a maioria. Meu nome é Aline, eu tenho 33 anos, sou casada com o Daniel Rondina, todo mundo conhece ele agora. Sou casada há 3 anos, né? Eu tenho uma loja aqui em Araçatuba há 10 anos. E esse ano completa 10 anos de loja e completa também 10 anos que eu voltei para Jesus, né? Porque, e de quando a Érica me convidou, ela falou assim, olha, né, conta uma experiência. E eu falei, meu Deus, qual que eu vou selecionar para contar? E eu orando tudo, em pensamento, o Senhor me direciona, e em todo momento o Senhor fala, conta o teu testemunho. Conta desde o começo. Eu falei, Senhor, mas são meia hora. É muita coisa para eu contar. Mas eu selecionei alguns pontos, né? E eu vou contar um pouquinho, né? Resumir bem pouquinho do meu testemunho para vocês. Eu sempre tive um contato com Jesus. Minha mãe me levava, ela era da Universal.
Então, minha mãe me levava nos cultos, eu era muito criança, mas eu entendia que existia um Deus, né? Que aquela era uma verdade. E só que não segui na Universal. Com 15 anos eu tinha uma amiga, ela me apresentou Jesus, eu fui para uma igreja, mas uma igreja bem complicada, né? Tanto que hoje ela nem existe. A família que fundou essa igreja também se desmanchou, então eu saí de lá muito ferida. Era muito nova, né? Sem, sem maturidade, sem entendimento de nada, saí dessa igreja e eu fui retornar. E aí eu não queria saber de igreja, não queria saber de crente e não queria saber de nada. E aí eu fui retornar para Jesus, eu tinha 23 anos. E quando eu cheguei, eu estava literalmente no fundo do poço, sem identidade. E eu lembro que o louvor da minha conversão foi: quero que valorize o que você tem. E um louvor tão simples, né? E naquele dia eu me derramei aos pés de Jesus, assim, e o Senhor usou, né, uma pessoa, o pastor, para falar comigo, e ele falou, e eu falei: meu Deus, eu preciso voltar. E eu falei: é isso que eu quero. E aí eu fui voltando, só que aí começou o quê? O processo, né? Que não foi fácil. Eu tinha um relacionamento muito complicado na época, eu estava com essa pessoa há 5 anos, e eu falei: bom, para eu seguir Jesus, eu preciso terminar esse relacionamento. E foi o que eu fui fazer, né? E passei por um processo de depressão, foi tudo bem no começo, perdi apartamento, perdi carro, perdi muitas coisas, foi um processo assim muito complicado. E, e eu não percebia que eu tava assim, eu ia passando e aí chegava vezes de eu não me arrumar. Eu ia pra loja de chinelo e short e blusinha, assim, sabe? Como se eu estivesse na minha casa. E eu tive pensamentos de tirar minha vida, muitas vezes. E algo que veio no meu coração para eu compartilhar aqui sobre música secular, né? Hoje eu não ouço mais, mas ainda no começo da minha conversão foi aos poucos. A minha conversão, ela não foi aquele que muita gente tipo, da noite pro dia, para com tudo. Eu fui um processo bem longo, né? E eu ouvia muita música secular, para mim era normal, né? Gostava muito de sertanejo, de pagode. E um dia, ouvindo um pagode dentro do carro, eu senti um desejo muito grande de tirar a minha vida. E eu falo que em tudo Deus tem um propósito, porque hoje, quando alguém fala para mim: não é nada a ver, música do mundo, eu falo: gente, tudo a ver. Porque a música que estava tocando no momento não falava nada demais. Mas ela mexeu com o meu interior de uma forma que naquele momento eu tive vontade de tirar minha vida. Foram 2 vezes e esse dia foi muito forte. E Deus usou pessoas, né? E nesse momento eu comecei a chorar muito e eu não tive coragem, né? Graças a Deus, Deus guardou a minha vida. E eu tive pessoas que me ajudaram. E eu lembro que esse dia eu cheguei na loja chorando muito, muito mal. E eu tinha uma funcionária na época, eu nunca esqueço da Bianca, fez parte do meu processo. E a Bianca olhou para mim e falou assim: Aline, a Bíblia manda rir, né, com os que riem, e chorar com os que choram, né? Hoje eu choro com você. E aí ela orou por mim e ela me indicou uma psicóloga, a Milena. E aí eu cheguei na Milena, que também fez parte do meu processo, que é uma pessoa assim que eu tenho uma eterna gratidão, né? Demais. A Milena, pensa numa psicóloga que ela é cristã, então ela envolvia o espiritual com tudo que fazia sentido aqui. Então, passei por esse processo, foi mais de 1 ano. Não precisei tomar medicamento, eu estava numa depressão e eu não sabia, né? Há 10 anos atrás, não tinha também tanta informação igual tem hoje nas redes sociais, né? E eu não sabia que era um processo de depressão, mas eu estava. E fui tratando e fui me envolvendo com a obra. Isso foi bem logo no início da minha conversão, né? E fui me envolvendo, me envolvendo. E aí consegui, né? Consegui ir melhorando. Mas nesse processo eu perdi tudo. A única coisa que eu não perdi foi a loja. Porque a loja, quando eu voltei para Jesus, ele me deu. Então ele falou: esse aí não. Essa porta fui eu que abri.
mas eu só não perdi por isso, porque foi ele, eu nunca esqueço eu me converti numa igreja, gente, era uma portinha de bar. E quando eu voltei para Jesus, eu, a minha irmã e um amigo dela. E ele falou assim: vamos numa igreja? Eu falei, uma igreja? Uma hora, era um domingo, 8 horas, a gente chegou atrasado. Ele falou, não, porque tem um pastor que eu tenho uma vontade na igreja dele. Eu falei, então vamos, sabe, gente? A gente foi assim, e nunca que eu imaginei que aquele dia seria o dia que o Senhor ia assim falar, vem cá, né? Não saí de casa para ir à igreja. E aí eu tava nessa igreja, frequentei essa igreja por um tempo, e esse mesmo pastor falou para mim que Deus estava me entregando um presente. O presente era a loja, né? Porque logo em seguida eu abri a loja. Passei pelo processo da depressão, perdi apartamento, perdi carro, perdi muitas coisas, né? Porque como eu estava nesse processo, eu não cuidava das coisas como eu deveria cuidar, né? E aí passei esse. Depois desse processo, consegui, voltei. Ficava bastante em casa nesse tempo, fiquei na igreja todas as vezes, né? Tava bem. E aí veio o processo do meu pai. Meu pai ficou doente, muito doente, e eu morava com eles, né? Então, eu vendo muitas coisas e aí comecei, só que nunca na minha cabeça passava o que o meu pai tinha. Eu achava que ele estava com depressão, eu achava que ele estava com qualquer coisa, menos que ele estava com câncer. E aí foram uns 4 meses até descobrir o que ele tinha. E um dia eu cheguei numa missionária, foi uma experiência muito forte com Deus, porque eu era das missionárias, gente, algo que eu queria também falar. Eu era das missionárias, onde tinha... Eu tava numa fome também de Jesus, que é onde tinha vezes, gente, nesse processo, que eu ia na igreja Amor e Cuidado, que antigamente era a PIB, eu ia de manhã lá e à noite na Assembleia. Aonde tinha chá de mulheres, aonde tinha missionária, eu tava lá. Eu buscava, eu ia em vigília, porque eu tinha uma fome, eu falava, eu preciso ficar aos pés de Jesus, porque eu preciso ser curada, eu preciso que a minha vida seja transformada. Eu tinha também uma personalidade muito difícil, né? Como se diz, muito brava, muito... Não tinha amigas, eu era, assim, uma pessoa bem difícil de lidar. Foi uma transformação de caráter também, de tudo que o Senhor fez em mim. Ainda estou no processo, tem muita coisa para melhorar, o temperamento de Pedro, né, explosiva, mas de quem eu era, meu Deus, já tá. Já progrediu bastante. Muito. E aí veio, então, o processo do meu pai, que ele teve câncer, né? Aí eu fui nessa missionária, irmã, ora pelo meu pai, porque o meu pai, acabei de descobrir que ele tá com câncer e eu naquele sofrimento. E ela é uma mulher muito usada por Deus, a irmã Luciana. Ela falou assim: olha, eu oro, mas você tá preparada para aquilo que o Senhor tem para te falar hoje? Eu, como assim? Ela falou assim, porque a palavra que eu tenho aqui hoje para você é que Deus vai fazer uma grande obra, mas o Senhor vai recolher. E eu falei, opa, como assim? E o meu pai não era convertido na época, né? E, e realmente foi uma grande obra de perdão entre ele e minha mãe. Meu pai se quebrantou, aceitava Jesus. Todo mundo que ia lá orar por ele, ele aceitava Jesus de novo. Acho que ele aceitou umas 10 vezes. Porque todo pastor, todo mundo que ia lá orar por ele aceitava, né? Ah, o senhor quer aceitar Jesus? Ele, eu quero. Meu pastor já aceitou. Não, vamos orar de novo. E ele ia. Foi um processo muito difícil. Eu lembro que na época nossa, eu emagreci, eu sumi, porque era Santa Casa. Mas de quando eu recebi essa palavra foi em fevereiro, 24 de fevereiro. Dia 8 de junho o Senhor recolheu. Mas realmente foi uma grande obra. E o Senhor cuidou, né? Porque eu via Deus em tudo. Deus abria portas sabe, ali dentro da Santa Casa, encaminhava e cuidava. Então, assim, e foi muito lindo. O processo de perdão entre ele e a minha mãe também. O processo da conversão dele. E quando eu perdi ele, aí todo mundo olhava e falava, nossa, a Aline agora, porque ela já teve depressão, né? Já passou tudo aquilo, agora ela não aguenta. E o Senhor cuidou de mim de uma tal forma, que eu consegui passar pelo processo do luto sem entrar em depressão. Tanto que eu voltei na minha psicóloga
E ela falou, Aline, você vai continuar se você quiser, mas você tá bem, você tá lidando bem. E realmente, né, eu fui lidando com toda essa situação. No dia do velório do meu pai, conheci o Daniel. Não dá para explicar, só Deus. Olha! A gente já conversava uma semana pelo Facebook e ele foi no velório. E foi a primeira vez que eu vi ele. E qual que era o meu medo? Nesse processo todo, ficar sozinha, porque eu sou a filha mais nova, meus irmãos todos casados. Minha vida era meu pai e minha mãe, né? E eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ficar sozinha, vou ficar sozinha. Eu chorava, eu lembro que eu sofria. E aí, eu conheci o Daniel no dia do velório dele. Foi um cuidado de Deus muito grande. Aí ele falou assim, eu tô aqui. Oi, meu amor. E foi um cuidado de Deus muito grande, né? Mas aí demorou um pouquinho ainda pra gente ficar junto, a gente foi se conhecendo, tudo no tempo de Deus. E aí já, enfim, aí vocês já sabem, né? Aí a gente casou e desde então Deus começou essa obra em mim, né? Me transformando, aí eu fui entendendo o que era, porque até então eu tinha um relacionamento com Deus, como se diz, eu obedeço e Deus faz, sabe? Eu tinha esse relacionamento com Deus. Ah, eu vou ficar fazendo assim, ó, porque aí o Senhor vai fazer tal coisa por mim, né? E, e hoje eu tenho um outro relacionamento com Deus. Hoje eu entendi o que é a mesa, o que é esse momento, né? De você sentar, tomar um café com Ele, abrir a sua Bíblia e Deus falar. Parece que Ele... Parece não, Ele está, né? Ao seu lado, assim, falando. E eu conheci a Viviane Martinello através também da internet, né? Não sei se você conhece, já ouviu falar? Já ouvi sim. Nossa, eu Sim. sou fã. Acompanho algumas mensagens dela. É bênção, né? Eu Sim, fiz um queria. curso. Não eu ia Eu falar, fiz ela um é curso muito incrível também. mais. Eu fiz um curso com ela que chama Casa de Isabel, gente. Se vocês façam, que vale a pena. E foi onde eu conheci Jesus, assim, de ter intimidade, né? Porque até então eu conheci o Pai, assim, com intimidade. Porque até então eu tinha esse relacionamento com Deus. Eu, eu vou fazer porque eu quero que Deus me abençoe. Eu vou. Então, aí, depois disso, eu comecei a ter relacionamento, a ter intimidade. E aí o Senhor começou a falar comigo, olha, sobre mesa. E eu, meu Deus, o que é esse negócio de mesa? Mesa é intimidade, mesa é você me conhecer, abrir a minha palavra. E desde então eu tenho vivido muito isso. E, enfim, gente, acho que é isso. Acho que eu queria falar mesmo. Se eu for falar muitas, tudo é muita coisa. Mas eu acho que uma experiência muito forte foi essa, né? E hoje eu estou aqui nesse processo ainda. Eu falo para o Dani, parece que tudo na nossa vida é um processo para virar um testemunho, né? Desde quando a gente se conheceu, eu pelo luto, ele passando pelo tratamento do Caio, a gente se conheceu nessa época. Eu naquela vida financeira que só Jesus sabia, porque tinha acabado de perder tudo. Aí na loja tava assim me reerguendo, mas era uma fase muito difícil, que eu pensei em parar muitas vezes. Uma fase de pessoas olharem para mim, tipo assim, eu ia em consultor financeiro, ele olhava e falava, olha, não tem jeito, melhor você parar, fechar e acabar. De ouvir de gerente de banco, olha, fecha sua conta, né? Você não dá lucro pro banco, tipo assim. E eu saí de lá nesse dia, nossa, só Deus sabe, né? Quantas coisas na nossa área financeira nós passamos. O Dani também tinha largado tudo para cuidar do Caio. E aí a gente achava assim, como eu ainda tinha aquele relacionamento na base de troca com Deus, eu falava, não, o Dani logo vai arrumar um emprego e Deus vai abrir as portas, porque olha o que o Dani fez. Não, e não foi assim, foi um processo. E a gente queria casar e aquela dificuldade toda. E nós passamos muitos processos já no nosso relacionamento. Mas eu entendo hoje que era Deus forjando o meu caráter mesmo. Eu precisava passar. E eu te falei que esse final de semana nós mudamos, né? Você E hoje comentou, foi. a gente entrou na nossa casa hoje, 3 dias, e para glorificar o nome de Deus. Eu creio que. Parabéns, que bênção. Obrigada.
E eu creio que essa live veio no dia certo. Tá uma bagunça aqui em volta. A gente tá com o coração transbordando gratidão a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito por nós. E é isso. Eu vou ler um salmo para encerrar. Agradecer Vamos ler. a todos vocês que ficaram até aqui, que ouviram um pouquinho. Eu vou ler em Salmos 112. Deixa eu abrir aqui que eu gosto de acompanhar. Salmo 112. É isso, gente. Acho que eu falei tudo. Eu falei para o Senhor, direciona aquilo que eu tenho que falar. E eu acho que eu falei aquilo que o Senhor... Enriquecedor seu testemunho, Aline. Porque você, mesmo passando por tudo que você passou nesse processo difícil, né? A persistência valeu a pena. Porque quando a gente está passando por esses momentos, a tendência é a gente desanimar, é a gente parar, é a gente não querer continuar, não querer, às vezes, enfrentar as dificuldades, né? O nosso cérebro, ele entende que ele precisa viver numa área confortável, numa área onde representa segurança para nós. O cérebro, ele não gosta de desafios. O cérebro, ele gosta do conforto. Opa, se eu vou entrar num momento de perigo, então ele nos avisa, nos manda alerta para o quê? Para a gente tentar recuar, tentar a gente achar um lugar onde a gente se sinta protegido de determinadas situações para que a gente não entre em conflitos. Mas quando a gente é sensível à voz de Deus, eu tenho certeza que você foi sensível e se apegou, né, no momento com Deus, porque senão você teria ouvido o gerente do seu banco, senão você teria ouvido qual que foi o outro profissional que você comentou que cuidava das suas finanças? Era um analista financeiro. O analista financeiro, ou talvez tantas outras pessoas que devem ter falado para você, para, Aline, não dá, depois você recomeça. Sim. Mas quando a gente tem a segurança do Deus que a gente serve, do Deus que cuida de nós, a gente, nesse momento, a gente tem que se blindar das vozes que são contrárias à voz de Deus. Num momento como esse, que às vezes você passa e que está nos ouvindo, tente silenciar. Eu falei na mensagem que eu contei sobre a história de Maria. Silenciar as vozes que muitas vezes vêm na nossa mente e que são vozes que naquele momento a gente não precisa ouvir elas. A gente tem que estar no momento conectado para ouvir apenas a voz de Deus. Né? No momento como esse, você para apenas para respirar e meditar na palavra do Senhor Jesus. No momento como esse, você para respirar e dá ouvido à voz de Deus. Porque se você dá ouvido às vozes contrárias, as vozes que vêm para... Às vezes não vem para acrescentar nada na nossa vida, vem pelo contrário, para tentar, às vezes, num momento difícil como o que você passou e que nós passamos, tem gente que vem, às vezes, para... Acho que prejudica mais ainda se a gente parar para ouvir. Sim. Então, o fato de você ter tido uma persistência valeu a pena, porque hoje você está aí com a sua loja, conseguindo reconquistar suas coisas, recuperar a sua vida. Então, com certeza, quando a gente tem essa ligação, essa conexão, essa intimidade com o Senhor, a gente consegue parar para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e Ele vai nos direcionando, né? Vai por aqui, vai por ali. Não quer dizer que você vai ser blindado, né? Você não foi poupada dos momentos difíceis, mas eu tenho certeza que o Senhor passou em cada etapa com você. A Thaís... Eu tenho uma amiga aqui, ó, Thaís Modas. Ela é das modas também, viu? Depois vou tentar conectar vocês duas bênçãos. Vamos sim. Então, Aline, eu tenho certeza, assim, que tem pessoas aqui ouvindo e que ouvirão essa live depois. A Aline passou por depressão, perdeu seus bens, perdeu seu pai. Num momento como esse, se ela não tivesse apegada ao Senhor Jesus, ao Deus vivo que nós servimos e que confiamos,
eu tenho certeza que você não teria suportado passar por tudo isso, né? Então, eu tenho certeza que foi as mãos do Senhor Jesus segurando. E em meio a tudo isso, gente, olha só, ela conheceu o amor da vida dela. Ah, é verdade. E Aline, muito obrigada, fiquei muito feliz. Eu espero ter você aqui outras vezes para compartilhar. E quando eu for em Araçatuba, eu vou aí para conhecer a sua loja, que eu ainda não conheço. Vai ser um prazer receber você aqui e a gente já faz uma mesa também, que aqui Com certeza, vamos fazer a mesa e compartilharmos um pouco mais daquilo que o Senhor fez na sua vida. E eu tenho certeza que você ainda vai viver muito mais. Deus tem muito mais ainda para você, para sua família, para sua casa, para o seu casamento, nas suas finanças. Eu tenho certeza que são processos que são inevitáveis a gente passar. Mas a gente sai do outro lado muito mais fortalecida, né? Com transformação, igual você falou aí, né? Até no caráter, Deus, ele mexe com a gente nos processos, né? E já estamos sabendo, viu, Danielzinho? Caráter explosiva como Pedro. Mas é Deus que vai moldando, né, Aline? Porque, na verdade, nós, como seres humanos, na verdade, não tem ninguém, gente, que é muito bonzinho, não, viu? Não existe. Sempre tem o Daniel rindo. Sempre tem alguma fraqueza em nossas vidas. os muros baixos, né? Sempre tem aí alguma coisinha aí que, como que fala, que não é muito santo. Mas Deus, nos processos que a gente passa, até nisso ele trabalha em nós, né, Com Aline? certeza. Tem hora que eu olho e falo, meu Deus, sou eu mesmo que me segurei, que não falei, que não explodi. Não tem essa. Mas glória a Deus por tudo que o E o Senhor Danielzinho é calmo, né, Aline? É faz. tranquilo. Né? A hora que eu quero, ele fala, "Ô, volta aqui. Calma. E assim nós vamos seguindo, né? Ai, muito obrigada, minha amiga. Eu fiquei muito feliz. Obrigada de compartilhar. Tem gente que às vezes passa por coisas na vida e que guarda para ela, que às vezes se envergonha de falar. E a verdade é que outras pessoas precisam ser alcançadas, outras pessoas precisam saber daquilo que você passa, porque com certeza tem mais gente passando por isso, tem mais gente vivendo o que você já viveu. E é uma mensagem aí para você: não desista, persista, sabe? Porque do outro lado, com certeza, terá a vitória. Se você não retroceder, se você não parar, com certeza. E eu vi uma mensagem essa semana que fala assim, que quanto mais a tempestade ela começa a ficar mais forte na nossa vida, quando os momentos começam a ficar mais difíceis, é porque a vitória está chegando. Não desista, que está bem pertinho a sua vitória. Então vai um pouquinho mais adiante, não desista, não se feche, não se isole, porque num momento como esse é importante você ter uma rede de apoio, pessoas que vão te ajudar e as pessoas certas, né, Aline? Porque Sim. você teve os amigos certos naquele momento que te levou para aquela igreja que era simples, humilde, não te levaram para outro lugar, né? Vamos encher a cara ali para ver se passa esse momento. Talvez aquele momento ia maquiar o momento em que você estava passando, mas a hora que você acordasse no outro dia, seu problema ia estar ali e você ia continuar sem forças e não ia sofrer toda essa transformação que você passou e hoje está aqui compartilhando conosco. É verdade. Fiquei emocionada com a sua história, viu? Andar com as amigas de Jesus é muito importante, né, Érica? Selecionar. Não é selecionar, não vou mais andar. Não é isso, mas você ter alguém para caminhar junto, né? Ai, amiga, hoje eu não tô bem, vamos orar, vamos. A amiga te ouve, te aconselha na palavra, então é muito importante, né? Então, para finalizar, agradecer. Eu fiquei muito feliz, também tô bem, meu coração tá aqui. Eu não sei como eu não chorei. E tô tentando me controlar. Mas eu queria dizer também, Érica, para você que eu te admiro muito. E já faz um tempo, Obrigada. né? Que eu comecei agora aqui no Instagram, mas eu tinha você muito no Facebook. E eu acompanhava toda a sua história, eu orei muito por vocês.
E sempre olhava e falava, meu Deus, que mulher, gente. Te conheci pessoalmente aqui no Água Branca, eu estava ansiosa porque a minha cunhada fala muito bem de você. Ah, que bom! Eu testemunho, né, lá no Facebook, eu lia todos os seus textos, sempre sim, admirando, sempre olhando e falando, meu Deus. E quando você me convidou, eu falei, meu Deus, ela me viu, ela lembrou de mim, eu fico muito grata, viu? Quero dizer também que eu te admiro muito, que você é uma inspiração, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, sua família é linda, é uma inspiração para nós, tá? Obrigada, Aline, fiquei feliz. Eu vou ler aqui o Salmo 112 para a gente finalizar. Antes da live, eu estava olhando, eu abri a Bíblia e veio esse salmo. Eu falei, amém, Senhor. O Senhor tem falado muito comigo de gerações. Eu vim, assim, de um... Como se diz? Você vem de uma coisa assim, você olha o casamento do fulano, não é... Sua família vem num fluxo assim, e eu falei, Senhor, eu quero quebrar essas coisas da minha geração daqui para frente. O Senhor tem falado muito isso, né? Através daqui para frente vai ser diferente esses acontecimentos que não são legais e acontece aqui e ali. Eu falo, não quero isso para a vida dos meus filhos, né? E aí eu abri nessa palavra que é: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Amém? Então fiquem com essa palavra. Vale a pena servir Jesus. Vale a pena, às vezes, você renunciar, você chorar, mas chora aos pés da cruz, que vale muito a pena. É isso aí. Amém, amém. O 6, ele fala que eu gostaria de complementar, que diz assim, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Amém. Amém. Muito forte. Muito forte, é a promessa da vida futura aos piedosos, né? Então, tenho certeza que são promessas de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para você que está aí nos assistindo. Com certeza, Deus tem promessas para a sua vida, promessas para a sua família. E é o que a Aline fez na vida dela, o que eu faço e tantas outras pessoas. No momento difícil da sua vida, persista. Não é momento de parar quando vem a tempestade, não é momento de você retroceder. Mas é o momento de você confiar em Deus e crer que Ele estando no seu barco, quando você está à deriva, né? O Senhor Jesus, ele sendo piloto, ele com certeza ele faz você atravessar pela tempestade e chegar do outro lado e te firmar seus pés em terra segura, né, Aline? Que foi assim que ele fez com você na sua vida e na minha também tem sido assim, né? São processos que a gente passa que não são inevitáveis na nossa vida, mas que com certeza Deus estando, as coisas acontecem. Uma hora elas chegam, uma hora elas vão acontecer. E é no tempo dele, né? Não é no nosso. Para nós cabe confiar, entregar e descansar nele. Exatamente. Aline, eu vou pedir para que você finalize. Você vai compartilhar ao vivo quem é sua amiga desafiada ou você vai me contar depois? Olha, eu ainda não avisei ela, mas eu falo. Ah, você não avisou então depois? Hã? Fala ao vivo, agora ela que lute. Conte quem que é, então, antes de você fazer a oração final. A Carol. E... já falei. Se você falou. Você sabe sobre o nome dela, da sua amiga? A Carol Tonhon. Tonhon. Que agora. Falei então você que lute, Carol, porque eu vou entrar em contato com você. Ela é uma mulher de Deus também, tenho aprendido, tenho caminhado junto com ela e também tem sido essencial no meu processo, na minha vida. Amém, Aline, obrigada, viu? Muito feliz mesmo. E então você faça essa oração para a gente finalizar esse dia. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Olha só, minha líder está aqui, a Tatiane Santana.
todos vocês que são muito especiais para as nossas vidas. Muito obrigado. E depois quem vai estar assistindo também, que seja alcançado através do testemunho da Aline. Gente, foi maravilhoso. Aí você termina com essa... Termino. Com a oração por todos nós, tá certo? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua presença. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essas conexões que só o Senhor faz, Senhor. Para que a gente possa fortalecer a nossa fé através de testemunhos, né? De outras pessoas que também decidiram um dia, Pai, te seguir, renunciar a alguma coisa, Senhor, e te seguir, Pai. Que esse testemunho possa alcançar vidas, Senhor. Eu sempre falei para o Senhor, Pai, que o meu testemunho possa alcançar vidas e que hoje, Senhor, se tiver alguém que se identificou ou que sentiu, Pai, que o Senhor possa visitar essa pessoa, que o Senhor possa transformar a história dela, que ela possa ter coragem também, Pai, de mudar a direção do barco dela, Senhor, entregar em tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa direcionar, porque o Senhor, Pai, não nos decepciona, não nos abandona nunca, Senhor. Pai, eu sou grata, Senhor, por essa oportunidade de falar do teu amor, de falar da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Eu agradeço ao Senhor pela vida da Érica. Dê a todos aqui, Senhor, uma semana abençoada, Pai, cheia da tua presença, cheia das tuas surpresas, Senhor, que o Senhor possa nos surpreender nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Aline. Thalita, o pessoal vai deixar um tempo gravado aqui a live. Fiquei muito feliz, gente, de ver vocês. O testemunho da Aline é enriquecedor para quem está chegando agora. Depois vocês se conectem aí. E em nome de Jesus, o seu dia vai ser incrível. Amém. Deus abençoe essa casa, que você consiga colocar tudo aí no lugar, Aline. Amém. O dia de vocês será incrível. Uma semana abençoada por Deus para todos vocês. Um grande beijo, Aline. Fica com Jesus. Vocês também. Beijos. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.